Reclamação é o que não falta nos serviços de proteção ao consumidor, mas o que muitos não sabem é que depois de um problema no atendimento, ainda é possível recorrer à ouvidoria das empresas. Há um mês, Ingrid reclama. Ficou sem o serviço de internet e TV a cabo, sem telefone. E a fatura? R$ 438. Para tentar solução, ela pagou a conta e ligou para a ouvidoria da empresa 13 vezes. Ainda assim, não resolveu. A sensação é muito esquisita, porque parece que você estava errada, entendeu? A ouvidoria é o último recurso de reclamação do cliente na empresa, quando o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, não funciona. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, em média, de cada 10 pessoas que procuram o PROCON, 8 já haviam tentado resolver o problema diretamente com as empresas. Quando as pessoas têm problemas de qualquer tipo, eu acho que a gente precisa recorrer à ouvidoria. Eu acho fundamental, porque é um suporte ao cliente, né? Ouvidorias são canais entre os órgãos públicos e o cidadão, as empresas e os clientes, mas elas só são obrigatórias para bancos, seguradoras e fornecedoras de energia. Me parece que quem tem dificuldade em expor a sua ouvidoria tem um certo receio do controle de qualidade do seu atendimento. O PROCON de São Paulo tem ouvidoria há 20 anos e recebe cerca de 4.000 ligações por mês. Para a ouvidora, o departamento só funciona se trabalhar com liberdade e independência. Quem ganha com a instituição ouvidoria? Primeiro, o cidadão ou o cliente. Mas também a empresa privada, o negócio, a perenidade do negócio. Porque ela existe para fazer ajustes, ela existe para corrigir distorções. Ouvidoria vem de ouvido, tem que ouvir, né? Mas a ouvidoria que não ouve, que as pessoas tentam e não conseguem falar, o consumidor não tem opção, né? Esses departamentos de atendimento ao consumidor são uma enrolação. Você liga várias vezes, eles não te atendem, eles um momento, por favor, aí te joga para outro, tem que contar a história todinha de novo. Quem já não passou por isso? E aquela moça ali que fala assim, parece que é a gente que está errado, e é verdade, é assim mesmo. E as ouvidorias, no caso do PROCON, claro, mas nas empresas é muito difícil que um ouvidor seja realmente alguém independente, com condições de brigar com o próprio empregador, né? O que parece que surte algum efeito é recorrer à imprensa, né? Recorrer a meios de divulgar mesmo. E tem, né? Tem jornais em São Paulo que tem um serviço aí de auxílio a quem tem problemas com produtos, empresas, negócios. Ou então falar que vai colocar nas redes sociais. Aí também se assusta. Em assembleias realizadas hoje, os professores da Universidade de Brasília e do campus de Guarulhos, na Unifesp, decidiram encerrar a paralisação iniciada em 20 de maio. Mesmo assim, o retorno às aulas não está garantido porque os estudantes e o pessoal administrativo continuam em greve. As 3 garotas da banda punk, presas há 5 meses depois de um protesto contra o presidente Vladimir Putin, foram condenadas hoje à prisão. A corte alegou vandalismo e incitação ao ódio religioso. Do lado de fora do tribunal, houve tumulto. 20 pessoas foram presas, entre elas o ex-campeão de xadrez Garry Kasparov. Manifestações de apoio à banda também foram registradas na Europa e nos Estados Unidos. A condenação foi encarada como uma clara mensagem de repressão aos opositores do governo. Em março, as garotas invadiram uma igreja ortodoxa e realizaram um protesto musical contra o presidente Vladimir Putin. Na Inglaterra, a embaixada do Equador permanece cercada por policiais. O governo britânico não quer conceder salvo-conduto para Assange. Se deixar o prédio, ele será preso e extraditado para a Suécia, onde responderá pelas denúncias de estupro e abuso sexual. O Equador convocou a Unasul, União dos Países Sul-Americanos, e a OEA, Organização dos Estados Americanos, para discutir o caso. Aumenta a tensão entre Irã e Israel. Nas últimas semanas, os dois países travam uma guerra psicológica de poder. Israel ameaça atacar sozinho o país persa para destruir o programa nuclear. Em resposta, os iranianos pregam o fim do regime sionista.
Na briga de palavras, o grupo radical libanês Hezbollah já adiantou que vai lutar ao lado dos ayatolás. Os Estados Unidos e aliados acreditam que o Irã esteja enriquecendo urânio para criar um arsenal nuclear. O governo de Teherã alega fins médicos e produção de energia. As Nações Unidas nomearam hoje o novo mediador para a crise síria. O diplomata argelino Lakhdar Brahimi substitui Kofi Annan na missão de acabar com o conflito que já dura 17 meses. 21 mil pessoas já morreram na guerra. Hoje, 60 corpos foram encontrados queimados na capital Damasco. Os rebeldes chamaram de novo massacre. Bom, muita notícia internacional para falar. Vamos que eleger rapidamente, agrupar o Assange, que está lá preso na Inglaterra, e as meninas russas num comentário só? Ah, com certeza, porque estão totalmente relacionados, né, Polly? Ambos são casos de liberdade de expressão, quer dizer, Assange ele chegou a um ponto radical de colocar realmente, expor, né, criar uma total transparência com o que são considerados segredos de Estado. E acaba sofrendo uma perseguição, que é uma perseguição política, travestida, né, de encoberta de uma acusação moral. Né, de que ele teria cometido supostamente um ato aí, criminoso, sexual contra 2 mulheres. E a mesma coisa em relação às moças, porque essa perseguição que elas sofrem é uma perseguição política transformada, acobertada, como se fosse uma acusação de um ato imoral, de desrespeito. Então tem se tornado realmente muito comum, né, a perseguição política, que não é muito possível, assim, abertamente numa democracia, ser realizada de outras formas, por outras vias indiretas, através de uma perseguição moral e assim por diante. Ontem tinham 2 advogados aqui no jornal, a Maristela Basso, que é Direito Internacional, e o Miguel Reale, que eles achavam assim, não, se fosse meu cliente, eu falava para ele voltar para a Suécia, esse crime sexual ia ser esclarecido que não foi, e que existe uma certa fantasia de que ele vai parar nos Estados Unidos porque teria invadido os segredos militares do país. Olha, e a pena de morte, possivelmente, né, se ele for parar nos Estados Unidos. Eu acho que o Assange está sendo prudente, viu, em ter advogados na Inglaterra. E ter como advogado principal dele hoje o espanhol, né, o juiz. Porque o Garzón. O problema é real, quer dizer, se ele voltar para a Suécia é incerteza, né? E o fato deles terem a Suécia ter se prestado ao papel de fazer esse processo ao qual a Arline se referia, que é na verdade uma maneira envesada de atingir o direito de manifestação de opinião do Assange, né, o risco político que ele representa, porque eu vou esclarecer de novo aqui. Essa acusação de estupro, na verdade, é pelo fato de que as 2 mulheres acusam o Assange de ter se relacionado com elas sem camisinha. E isso, na Suécia, se a mulher protesta contra isso, isso é considerado crime. Então, é um tipo de estupro, mas o que ele fez foi transar com 2 mulheres sem camisinha e mais. Essas mulheres apareceram mais de 1 ano depois para contar essa história e dizer que isso aconteceu. Então, 1 ano depois, elas se lembraram que a trança foi sem camisinha e reclamaram. E né? basta que qualquer juiz, Polly, a qualquer momento nos Estados Unidos peça o julgamento do Assange, quando ele já está na Suécia, para se negociar uma extradição. Então, seria realmente muito arriscado da parte dele e enfrentar esse julgamento na Suécia. Agora, no caso de Moscou, há uma diferença importante no negócio todo pelo seguinte, porque em Moscou tem uma opinião pública muito forte, cada vez mais se manifestando, e esse caso mostra o anacronismo completo em que o Putin está metido. Porque ele cerra fileiras com o quê? Com o que é de mais conservador na Rússia, que não é só o poder de Estado, mas é o poder da Igreja Ortodoxa. Ah, sim. A Igreja Ortodoxa Russa é atraso para valer. Então, as meninas sabiam muito bem o que estavam fazendo quando foram lá na frente do iconostácio fazer um protesto contra o Putin, entende? Só que aí a oposição foi para a rua e a população foi para a rua. Então, o Putin está brincando com fogo, ele sabe disso, ele está preocupado, porque a opinião pública russa está se radicalizando contra ele. Agora, só queria, se tem tempo, sobre o Irã, dizer que muitos analistas importantes de Israel acreditam que isso não tem como ir para frente. Quer dizer, que essa ameaça de atacar o Irã seria de tal forma prejudicial ao Estado de Israel que isso não tem como ir para frente. Não, seria um desastre completo.
A seguir, jovens autores participam da Bienal do Livro de São Paulo e põem jovem nisso.